Muito bem, muito bem, muito bem, galera. Estou aqui de novo, professor Alexandre Andrade, para a gente ter uma aula de geografia do Brasil. E a gente continua falando sobre a questão ambiental urbana, especificamente. Tá? Na aula anterior, a gente falou sobre a questão do lixo. E essa aula agora a gente vai falar sobre um outro problema, que é a questão das enchentes urbanas. Bom, a gente que é morador aqui do Rio de Janeiro, caramba, a gente é pós-graduado, né, na questão de enchente. Galera que mora em Jacarepaguá, então, infelizmente, conhece isso de perto muitas vezes, né? E assim, o grande erro que a gente comete, no fundo, é um erro de achar que isso é uma fatalidade com a qual a gente, infelizmente, tem que aprender a conviver. Como se isso fosse natural. Como se isso fosse uma questão, olha, infelizmente quem comanda o clima é São Pedro, né? São Pedro é um cara que nessa época do ano faz chover demais, a gente tem que ficar sempre esperando. Então a gente já sabe que início do ano é o período que a gente vai lidar com enchente, é o período que a gente vai lidar com desmoronamento de encosta, é o período que a gente vai lidar com perdas, né, de vidas às vezes, achando que isso é uma coisa que faz parte, né? Caramba, fazer o quê? A gente vive num país que tem isso. Mas no fundo, não é nada disso. Tá? Lógico, chove muito no Rio de Janeiro? Chove. Existe momentos que tem uma chuva exagerada? Existe. Só que o que a gente acaba sofrendo é muito mais resultado de um descaso da nossa parte, porque a gente não ataca o problema da maneira que deveria, do que uma questão natural. Então, a enchente, as enchentes urbanas, elas são muito mais um problema antrópico, ou seja, causado por nós, do que pela natureza em si. Mas a solução também não é uma solução fácil, né? Não pense você assim, beleza, tranquilo, vamos limpar a rede fluvial, vamos limpar os ralos, vamos resolver. Não, não é simples. Na verdade, a cidade cresce e ela vai crescendo de uma forma completamente equivocada, desordenada, de forma que ela cresceu e tomou um vulto e uma cara que hoje é difícil da gente reverter. Mas dá para a gente amenizar, ou dá para a gente, pelo menos, tentar evitar e minimizar o problema. Bom, então, a primeira coisa que eu queria que você enxergasse é o seguinte: o que é exatamente uma enchente? Alexandre, pelo amor de Deus, eu sei o que é uma enchente, tá? Mas talvez você é, tenha, né, uma visão de enchente que não é exatamente, né? Isso aqui é uma enchente. Ó. Caraca, fala sério, é muita água. Como é que pode, né, ter tanta água assim numa cidade? Meu Deus do céu, de onde vem tanta chuva? Por que, né, causa tanto estrago? Na verdade, chove muito, mas o problema todo é que falta o equilíbrio da natureza, que se a gente não tivesse interferido na paisagem da forma que a gente interfere, ia encher? Ia, mas não ia ser desse jeito que está aparecendo aí nessa foto. Não ia ser essa quantidade de água acumulada, porque boa parte dessa água iria descer pelos leitos dos rios e ia infiltrar no solo. Bom, peraí. Então, se a gente não tivesse interferido no processo natural, essa chuva, essa água que você está vendo nessa foto aí, ela existiria? Existiria porque ia continuar chovendo e a chuva às vezes é exageradamente forte. Mas não ia ser isso tudo. Então, como eu disse, boa parte dessa água iria descer pelos rios ou iria infiltrar no solo. Mas por que ela não desce nos rios? E por que ela não infiltra no solo? Porque a gente faz tudo errado. Então, uma das explicações está aqui. Ó. Você está vendo o que está boiando aí nessa água, né? Lixo. Peraí, mas isso tem a ver com a aula anterior. Tem. A gente não fez um estudo rapidinho ali de que, a princípio, 7.000 toneladas de lixo por dia no Rio de Janeiro não são recolhidas de forma... ou não são coletadas. Ou seja, esse lixo fica onde? Na rua. Ou seja, esse lixo está aí, você está vendo aí nessa foto. Jogado na rua. E aí a água, meu amigo, quando a chuva vem, o que ela faz? O lixo boia e ela carrega isso para onde? Vai carregando isso para dentro do rio. Porque a água, em tese, sempre vai para dentro do rio.
Porque o rio, em qualquer lugar que ele esteja, ele é sempre o ponto mais baixo do terreno. Então a água sempre vai correr para lá. É como se ele fosse o ralo. Tá? Então a água sempre vai carregar o lixo para o rio. Muito bem. E aí o que ela vai provocar no rio? Isso aqui. Ó. Você está olhando aí, Alexandre, tem um rio aí. Ok, mas olha a quantidade de lixo, quantidade de coisa que a gente, a princípio, deixou cair ou que a gente jogou mesmo, que a galera joga. As pessoas acham que rio é lixeira. E qual é o nome desse processo? Quando o rio fica com seu fundo completamente comprometido. Ele tinha uma profundidade, né? Então, imagina aqui, não consegui fazer minha mão, ele tinha uma profundidade e você vai enchendo ele com lixo, com terra, com barro e pedaço disso, entulho de obra. Resultado, a profundidade do rio, que era essa daqui, diminui. Só que você não tem como avisar a chuva, ó, galera, eu diminuí o leito do rio, tá? Eu diminuí a vazão do rio. Não, não. Ela continua chovendo do mesmo jeito. E o que antes conseguia caber de água dentro desse rio já não consegue mais, porque ele está cheio de lixo. O nome desse processo? Assoreamento. Então, um rio assoreado não consegue transportar a mesma quantidade de água que ele transportava normalmente quando não estava assoreado. Resultado, a água tem que ir para algum lugar. Se ela não cabe dentro do leito do rio, a tendência é que ela vá para onde? Para fora do leito do rio. E aí, resultado, enchente. Ou seja, essas casas que aparecem nessa foto aí, provavelmente no momento de uma chuva mais forte, essa água com certeza transborda e vai atingir essas casas. Ah, mas Alexandre, essas pessoas não têm onde morar. Concordo. Tem muita gente que vive aí porque não tem outra opção. Então, na verdade, a culpa é parte das pessoas que também vão morar no leito do rio, ou próximo do leito do rio, e parte dessa culpa também é do poder público, que permite. Porque o que não poderia acontecer era que o poder público tinha que chegar e falar assim, olha só, aqui não pode construir. Ah, mas olha só, aqui não, porque aqui vai encher, aqui vai ter uma enchente, depois vai acabar acontecendo é que essa água vai atingir você e a sua família. Então, não, você quer construir? Ó, tem ali, constrói para lá, constrói para cá, aqui não rola. Então, esse é um dos problemas. Agora, muitas vezes, esse rio é assoreado não exatamente por lixo, mas ele é assoreado por terra. Por quê? Porque a gente também faz isso aqui. Ó. Quando você mora numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade que é cercada de encosta por tudo que é lado, encosta significa o quê, meu amigo? Que você vai ter chuva. No Rio de Janeiro, você tem uma combinação fatal: encosta e chuva. Quando você tem muita chuva na encosta, olha o que acaba acontecendo. A encosta desaba, ela desmorona, ela desce, e no que ela desce, ela leva terra. E essa terra vai parar onde? Para onde que a água está indo quando ela desce o morro? Ela desce o morro e vai em direção ao rio. Ou seja, ela vai levar terra para dentro do rio. Espera aí, mas então não dá para a gente construir encosta? Dá. Você só não pode desmatar a encosta completamente. Então o problema que a gente faz é o quê? Ah, eu vou construir na encosta. O camarada vai lá, tira a vegetação para construir. No que ele tira a vegetação, ele deixa o solo desprotegido. Solo desprotegido, a água infiltra, né? Fica aquela papa e ela tende a escorregar, ela fica pesada, molhada. A tendência é que aquela terra escorrega e leva tudo que tem junto com ela. Resultado, mais catástrofe, mais problema, que no fundo está interligado indiretamente à questão da enchente. Então, quando chove muito, você tem o deslizamento de terra e, consequentemente, a enchente. Bom, mas você falou, Alexandre, que o problema era o seguinte: aquela água lá no início, ela acumulava por quê? Porque o rio não conseguia, ela não conseguia descer pelo rio, está explicado, porque o rio está assoreado com lixo ou com sedimentos, detritos que ele vai carregando em função, né, do desmatamento que a gente vai promovendo na área urbana. Porque eu falei também que a água não infiltra no solo da maneira como deveria. Por que ela não infiltra? Porque aí é uma outra questão que a gente tem nos ambientes urbanos, que é um processo de total e absoluto, deixa eu diminuir aqui, processo de impermeabilização do solo. Então eu peguei essa foto aí, olha só, ela é bem interessante, porque isso aqui está mostrando, olha lá, uma parte aqui que seria
vegetação, mas isso aqui provavelmente é uma estrada. Tá? Isso aqui é como se alguém tivesse cortado uma fatia de uma estrada. Então você vê aqui, ó, pedrinhas, né, pedriscos. Você vê aqui terra com pedriscos também. Isso aqui já é asfalto, piche e solo que a gente passa o carro em cima, calçada que a gente anda em cima. Então eu queria que você olhasse para isso aí e imaginasse. Imagina se chover aí. Tu acha que a água infiltra? Tu acha que a água consegue penetrar no solo? De jeito nenhum. Então o que acaba acontecendo é que essa água tem que ir para algum lugar. E ela vai para onde? Para o rio. E no que ela vai para o rio, o que isso significa? Que o rio, que já está assoreado, que já não tem capacidade de transportar a quantidade de água que ele transportava, porque ele está com o fundo cheio de lixo ou cheio de terra. E você ainda manda para ele mais água ainda, porque a água que não infiltra vai para o rio. Então, olha essa imagem aqui, que interessante. Olha lá. Num ambiente que você tem aqui, ó, letra A, área florestal, e você tem chuva nessa região, o que esse desenho está te mostrando? Que 80%, 90% da água que cai infiltra. É a setinha preta, é infiltração no solo. Quando você tem 80%, 90% da água infiltrando no solo, você, na verdade, só está mandando para o rio entre 10% a 20% da água da chuva que caiu. Beleza. Situação de equilíbrio. O rio consegue transportar 20% da água, porque 80% da água foi infiltrada no solo. Legal. Quando você tem uma área residencial, o que ele classifica aqui como uma área residencial é uma área que não tem uma ocupação tão intensa. Digamos assim, uma área de periferia, que tem casa, que ainda tem quintal, que ainda tem uma coberturazinha vegetal, né, um bosquezinho, uma matazinha, beleza? Periferia de uma grande área urbana. Você já diminui, por quê? Porque no que você constrói, você impermeabiliza, faz calçada, bota um cimento, um asfaltozinho da rua, parará, um estacionamento do prédio. Resultado, a água que já infiltra aqui já caiu para 60% ou 50%. O que significa que, então, 40% ou 50% da água já não infiltrou, vai para o rio. O rio já começou a, olha só, já estão mandando mais água aqui do que deveria. Se você vai para uma área, então, urbana, densamente ocupada, vamos pegar bairros de grande ocupação no Rio de Janeiro, pode ser próprio Jacarepaguá, Copacabana, Zona Sul, centro da cidade, São Paulo, que é uma cidade sem nada, sem área verde, sem porcaria nenhuma. Resultado, quanto da água que infiltra? Ou nada, ou no máximo 10%. Resultado, se 10% da água está infiltrando, meu querido, é porque 90% da água está indo para o rio. E aí, junta com o fato de que o rio já está assoreado, cheio de lixo, cheio de terra. Olha aí a desgraça, olha o problema. Resultado, essa água faz o quê? Voltando ao início da aula, o que essa água faz? Olha lá. Isso aí, ó. Isso aqui, ó. Olha lá. Repare, consegue ver essa imagem aqui, ó, que eu estou apontando? Isso aqui é um rio. Mas a água não está dentro do rio. Não, ela está fora do rio. Por quê? Porque ela não consegue. Primeiro, porque o rio perdeu capacidade. E segundo, porque é mais água do que deveria. Não é que choveu mais. Preste atenção. Não repita esse erro. Não choveu mais. Choveu a mesma quantidade que sempre chove. É que infiltrou menos. E aí, infiltrou menos, foi para dentro do rio. E o rio transportou menos. No que ele transportou menos, ele tem que jogar essa água para fora. Resultado, quem é que sofre? Quem fez. Né? Então, valeu. É isso aí, galera. Espero que você saia dessa aula com uma consciência um pouquinho melhor a respeito do que a gente tem que fazer com lixo, se a gente deve construir encosta, ou se a gente deve desmatar, ou o que a gente pode fazer para tentar minimizar o problema. Não adianta pedir para São Pedro, não, que isso não vai resolver absolutamente nada. Falou, um grande abraço, beijo para vocês, tudo de bom aí.